Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos em Oeiras, na Nacional Ótica, uma empresa jovem, não tão jovem assim, já vamos falar sobre isso, mas de um simpático proprietário que conheci há uns tempos e que convidei para um À Conversa Com, porque acho que tem uma grande história de vida para contar. Hoje, no À Conversa Com, Rui Teixeira, o optometrista, que foi a piada inicial com que nós falamos, não foi, Rui? Porque há sempre aquela coisa do Rui Teixeira, é um nome associado a várias pessoas do conhecimento geral. Pois há um senhor que dizem, depende da opinião e do ângulo, não é? Diz Sim. que tem tristes experiências, que é o tal senhor Rui Teixeira, juiz, não é? Sim. Que é um pouquinho mais novo que eu e um pouquinho mais enchido. E é normal essa brincadeira, porque eu sei que nós falámos por causa de um projeto que estávamos a desenvolver com a junta de que o Rui é presidente, e a pessoa que me passou o contacto disse logo, olha, ele já está habituado à piada. Não é um problema, é uma confusão fácil, não é? Pronto, é assim, eu não tenho problemas com o meu nome. Primeiro, gosto muito de chamar-me Rui, não é? Foi a minha madrinha que me deu. E Teixeira é o nome de família, por isso é assim, tenho todo o prazer e todo o gosto em ter o meu nome. Se isso confunde as pessoas ou se dá outras imaginações. Não acho que seja por aí. O Rui é proprietário deste fantástico espaço da Nacional Ótica, uma empresa familiar, mas não vem de uma linhagem de óticos ou de pessoas ligadas à saúde. A infância aqui em Oeiras, onde estamos, é passada com um pai construtor civil. Nos anos grandes da construção civil em Portugal, em que toda a gente estava a construir, não é toda a gente estava a construir, mas estava-se a construir novas cidades, novas dinâmicas. Como é que foi viver uma juventude nesta Oeiras que estava em franco desenvolvimento naquela altura? Bom, eu quando nasci em Lisboa, efetivamente, como todos os orientes quase. Sim. Não havia maternidade em Oeiras, a não ser a Santa Casa Misericórdia, mas pronto, eu nasci em Lisboa, no maternidade que já não existe, Magalhães Coutinho. Entretanto, efetivamente, morava em Laveiras, em Caxias, Laveiras, e sempre morei, ou seja, posso dizer que sou oriense, porque nasci em Lisboa, mas claro, morei em Oeiras desde quase sempre, desde que me conheço, não é? O meu pai era um pequeno construtor, começou em 73, 74, ele era carpinteiro, pronto, e efetivamente tenho umas raízes e uma aprendizagem de facto à construção civil, que no fundo as minhas férias, grandes e pequenas, eram passadas nas obras. Com boas notas ou com más notas, não era? Sim. Aquela coisa do, se te portares mal vais trabalhar para as obras, ali era sempre, não... Pronto, ali tínhamos sempre o prémio de compensação, sim, com ou sem, tínhamos que mesmo trabalhar. Em relação à ótica, entrei na ótica... Não, antes da ótica, quero falar um bocadinho mais sobre a construção, porque acaba por estruturá-lo como pessoa. Imagino que ter a noção do trabalho árduo que o seu pai tinha, acaba por ter uma noção do que a vida custa. Porque eu acho que esse lado vai conectar o resto da história. Porque aos 16 começamos a falar de um outro Rui que tem uma consciência do que é que está a acontecer no mundo. Então, esse lado do pai, o que é que se aprendia no trabalho mais duro de ver um pai que o que tinha-lhe custado a ganhar? Bom, é assim, a minha consciência começou um pouquinho mais cedo. Efetivamente, nós éramos mesmo pobres. Pronto, vivíamos num bairro de Lata, em Caxias, ao pé da prisão de Caxias, neste momento da prisão de Caxias. Tivemos lá 2 anos ou 3, depois, entretanto, fomos para outro sítio. E em 73 tive a minha primeira casa, o que nós chamamos o apartamento em Algés. Efetivamente, a questão da consciência e do trabalho, o meu pai deu-me de facto a aprendizagem e transmitiu-me os deveres do trabalho. Os alicerces do que é hoje, não é? Os alicerces, basicamente, do trabalho no duro. E o trabalho da construção civil é mesmo duro. O meu pai era um construtor civil ativo, isto é, colocava as mãos na massa. E o jovem Rui, que a dada altura decide estudar mais e até seguir uma carreira ligada à saúde, porque a saúde visual é também saúde, como é que se processa essa decisão? Porque podia ter escolhido uma coisa mais próxima do que conhecia do pai, ou até engenharias, ou arquitetura, ou uma coisa mais próxima da vivência de casa. Porquê é que vai para a ótica? Bom, eu agora vou explicar-vos uma partida. Pronto, é assim, eu jogava handball. Eu joguei handball desde os 12 anos até aos 48, 49 anos. Guarda-redes? Guarda-redes handball. E como jogava handball, houve uma certa altura que fui para uma escola chamada Marquês de Pombal. Na área de desporto, que a minha intenção era ir para o ISEF, na altura ISEF, agora é Faculdade de Motricidade Humana, até que um dia houve alguém que entrou na sala, no meu 10º ano, em matemática, e disse-me assim, disse-nos a nós, aliás, olha, vai haver um curso técnico de autocalcular e que vão ganhar, na altura,
Eram 80 contos, pronto, ou seja, 400 Foi euros, pelo dinheiro. que era fenomenal. E eu fui para a ótica, disse para a minha colega do lado, olha, eu vou para a ótica. Ela disse, tu és doido? E, de facto, em outubro de facto, é um mês que marca algumas etapas da minha carreira, não sei se é, ou da minha vida, não sei, pessoal, não sei se é pela queda da folha, mas pronto, marca algumas coisas, ou seja, é uma altura de transição, e, de facto, em outubro eu estava a estudar no INET ou na Escola Secundária Benfica Ótica, claro. Mas também, entretanto, tirei o curso técnico de desenhador da construção civil. Eu, efetivamente, como todos nós, temos alguns problemas com as relações com os pais, às vezes, claro. E, efetivamente, optei por não ter que aturar o meu pai. O meu pai era transmitante de gema, não alfacinha, mas era transmitante de gema, e, de facto, são pessoas um pouquinho diferentes. Esse desenho técnico depois foi útil na criação das linhas de óculos e essas coisas? É sim, repara, o que foi útil para tudo na minha vida foi o Lego. O ego. Lego. O Lego. Não é o ego, o Lego. Se calhar é quase a mesma também, coisa. Se calhar o ego também, mas... Não, mas os egos são como são. O Lego dá-nos uma forma de estrutural diferente. Efectivamente, a construção civil também dá uma forma de organização, de espaço diferente. O desenho da construção civil, repara, foi um desenho técnico, não foi assim grande, não muito aprofundado, até porque depois eu até esqueci-me grande parte das coisas. O desenho dos óculos, ou a feitura dos óculos, de facto, temos um mestre numa fábrica, que é a Social, que é uma fábrica no norte do país, que é o Sr. José Maria, e que de facto nos ajuda a executar as nossas ideias. Não é um desenho técnico para além, mas estruturar, já existem as coisas pré-concebidas e nós fazemos. Fazemos, claro, com esboço, mas não é esse o desenho técnico de construção civil que me ajudou nos óculos. E como é que foi a chegada à escola? Estamos a falar, o Rui é um bocadinho mais velho que eu, não é muito, mas um bocadinho mais velho que eu. Como é que foram esses anos de chegar a um curso de ótica, aprender? Como é que... Imagino que as coisas tenham mudado muito nos últimos tempos, com as tecnologias, porque há máquinas diferentes e tudo mais, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. É engraçado, é muito simpático, porque eu tenho 55 anos. E que não sabe quantos é que eu tenho? Fiquei muito surpreendido e fiquei agradavelmente surpreendido. Mas, de qualquer forma, é assim, como é que eu vou para a ótica? A ótica, na altura, há uma reformulação dos cursos técnico-profissionais, através do Ministério da Educação, em que, de facto, há o ressurgimento dos cursos técnicos. E eu vou para a ótica sem saber o que é que era a ótica. Eu usava óculos, não tinha ninguém oculista na família, é uma grande chatice. Como é que eu vou descobrir a ótica? Mas, efetivamente, aí descobri a paixão da minha vida, porque eu gosto mesmo de ótica. Eu adoro aquilo que faço, gosto muito, e, aliás, notou-se depois no meu percurso académico que eu, de facto, vivo para a ótica. No entanto, é assim, eu fui para a ótica, acabei o curso passado 3 anos, técnico de ótica ocular 12º ano, na altura. Fui estagiar para Moscavide, entretanto entrei para a Contactologia para a União Profissional de Óticas Optometristas. Fui estagiar para uma ótica em Moscavide. Estava, no fundo, aos 18 anos, estava a ganhar aquilo que neste momento são 600 euros. Reparem, se fizerem as contas, era um ordenadão. Com fatores de inflação. Tirei a optometria, pronto, tirei especialidades. Pronto, sou dos óticos, neste momento, na altura era o menino Rui, nesta altura sou dos óticos mais antigos em Portugal. Pronto, a nível de conhecimento, pronto, a ótica deu-me outras perspectivas de vida e, de facto, abandonei a construção civil, embora nas férias da ótica ou nos fins de semana continuasse a encher placa. O pai não largava. Passámos já pela fase do estudo. Entre o Rui estagiário e o Rui empresário passam-se 5 anos. O Rui diz que teve mau feitio e que não conseguiu trabalhar com ninguém, até decidir trabalhar consigo próprio. Estou a citar o que me disse há pouco, mas quando se dá a decisão de assumir, eu vou fazer a minha própria empresa, o meu próprio espaço, desenvolver o meu próprio projeto, imagino que não seja fácil, porque estávamos a falar de uma pessoa com cerca de 20 anos, 20 e poucos anos. 30 anos. Já tinha 30? Pronto, então aí já tinha. Mas mesmo assim, aos 30, decidir, vou nadar sozinho, vou voar sozinho. Como é que foram os primeiros tempos? Em Oeiras, o primeiro espaço? É assim, eu efetivamente tive bons patrões, atenção, não foi por uma questão de feitio, foi por uma questão de, se calhar, de progressão. Eu, assim como estudei, grande parte da minha vida estudando no estrangeiro, eu acho que, de facto, mudando-se de experiências, a experimentação é o melhor laboratório. Também me obrigou a abrir horizontes. O último emprego que eu tive, que foi em 94, tinha 25 anos, foi mesmo, eu disse ao meu patrão que ia ter um contrato de 2 anos. Porquê? Porque fui evoluindo, fui ganhando muito dinheiro, eu posso dizer que ganhava bem quando saí, eu ganhava cerca de 2.000 euros líquidos, por isso é para ter ideia. Estamos a falar em 96. Sim. Quando eu saí, quando entrei no último emprego, disse ao meu patrão, eu vou ficar aqui 2 anos, ao fim de 2 anos vou abrir o meu projeto. E não era por estar mal, ou por estar mal pago, ou porque até porque trabalhava em 2 sítios e ganhava relativamente bem. Foi efetivamente porque queria o meu projeto. Por uma questão de casualidade, eu sabia que queria abrir uma loja aqui nesta zona.
Eu despedi-me, vim-me embora, sem perspectiva, aliás, fazia só consultas à Amadora. Nessa altura, ganhava 700 euros, era só para manter as mesmas coisas. Ia a passar numa rua, na Avenida 25 de Abril, em Linda a Velha, que é uma das conhecidas de Linda a Velha, e estava um senhor a colocar um cartaz, aluga-se. Eu atravessei a rua e disse assim, olha, eu quero ficar com a loja. E diz-me o senhor assim, senhor Pereira, olha, que a loja é cara, são 1.500 euros de renda e a senhoria não negocia. E eu disse, mas eu fico com a loja. E foi assim há 25 anos, pronto. Nasce a primeira? Sim, nasce a primeira loja. Cerca de 3 anos depois, nasce a segunda, sim. O que é giro, porque descobri há tempos com um outro convidado que muitas vezes as pessoas pensam, têm medo da canibalização e tudo mais, mas no mercado das empresas de rua, um bairro difere muito do outro. Se calhar o tipo de produto e de clientes que tinha num bairro não era exatamente o mesmo que tinha e muito perto, ou não? Não, até porque assim, a Prolente quando nasceu, infelizmente, começou a ser uma empresa de sucesso. Felizmente? Felizmente começou a ser uma empresa de sucesso. A minha dicção às vezes não é a melhor. Não, eu tive medo que tivesse assim uma cena qualquer de impostos. Se cá tive uma falha, foi um ato pensado, um ato falhado. Pois, não, porque eu acho que às vezes há essas piadas dentro dos empresários que infelizmente deu muito sucesso, porque depois vieram atrás de mim, porque às vezes o sucesso também é mal visto atrás de mim. Portugal, Aliás, não é? o meu ex-patrão veio atrás de mim, passado 2 anos tinha uma loja ao pé de mim. Mas de qualquer forma, passado 2 anos, não minto, passado um ano, passados meses, ou seja, eu abri em junho e ele no ano a seguir, em princípio do ano, tinha uma loja ao pé de mim. Mas ainda bem que veio, aliás, a concorrência é de salutar e é de saudável. O dá para todos é subjetivo. Quando o sol nasce para todos, nós podemos falar mais para a frente, mas não é bem assim. Infelizmente não é bem assim, as oportunidades não são sempre iguais. Mas, efetivamente, porque é que nós abrimos depois a outra loja? Porque a outra loja, a outra empresa, porque era uma empresa nova, chamava-se Oftalmótica, que agora é Nacional Ótica, tinha um target diferente, ou seja, tinha o target empresarial. Okay. Nós tínhamos a Prolente com 40 metros quadrados. Tínhamos pessoas em fila para entrar na loja e não tínhamos forma de crescer mais naquela altura. Então, por isso é que abrimos uma loja maior, com um target diferente, com tipo de tipologização de cliente, e de facto, tem razão, não. Os clientes não são iguais. Sim. Os clientes mudam de 400 metros, o cliente não é igual, até porque tem a ver com a imagem da loja, tem a ver com as pessoas, tem a ver com uma série de fatores de marketing. Permite-se a fazer algumas diferenças grandes, mesmo num espaço próximo. Até porque há coisas giras. Repare, nós temos aqui em Portugal alguns exemplos de lojas, de sítios de lojas. Rua dos Sapateiros, Rua dos Cordieiros, Rua da Augusta, não é a Rua da Augusta, mas a Rua do Ouro, a Rua da Prata. E reparem, nos outros países, normalmente nós temos sempre, em avenidas grandes, temos uma loja de uma marca X no início da avenida e uma imagem de uma marca Y, da mesma marca, no fim da avenida. Para quê? Porque haja uma forma de maturidade. A pessoa vê, por exemplo, umas calças no princípio da avenida, vai pensando nas calças até que no fim da avenida compra. Sim. E isso é uma questão de marketing. Sim. Hoje são 4 lojas, mas é um grupo com mais de 10. Há aqui um detalhe muito engraçado, e é um dos motivos pelos quais convidámos o Rui para nos contar, porque o Rui tem aqui uma perspectiva social, económica muito interessante, que é, a dada altura, decide crescer através dos outros, ajudar funcionários a desenvolverem também eles os seus próprios projetos, mas com uma filiação, com uma ligação a esta casa-mãe que é a Nacional Ótica. Conte-me um bocadinho desse projeto e como é que nasceu na sua cabeça essa ideia. Bom, a vertente, o ADN é sempre social, porque eu tenho algum ADN, modéstia à parte, social. E, aliás, eu quando estava a estudar ótica, a minha ideia era ter uma cooperativa, no bom sentido do cooperativismo. Também há o mau sentido, mas no bom sentido, ou seja, tornarmos... Aliás, eu posso dizer que ao fim destes 25 anos tenho uma grande cooperativa. Porquê? Porque tenho uma família de empregados, que são cerca de 20, que neste momento são os meus sócios de cooperativa. Eu sou o único responsável, como elas não tenho sócios, mas no fundo não deixam de ser uma atitude cooperativista. Sim. O que é que aconteceu? O que aconteceu que, numa altura, que nós queríamos que a Nacional Ótica crescesse. Nós também, em 25 anos, criámos 4 licenciados e 6 empresários, ou seja, ajudámos as pessoas, de certa forma, a dar o passo a seguir. Chegou uma altura em que a Nacional Ótica precisava e necessitava de um crescimento de marca para se tornar um franchising. O que é que fizemos? Fizemos, efetivamente, criámos uma forma de incentivar alguns funcionários, ou alguns optometristas que eu conhecia, que eram meus colegas de curso, para abrir lojas para eles. E como não havia capital, e a Prolente ou a Nacional Ótica poderia ter esse capital, fizemos o seguinte: demos nós o capital, o primeiro passo, escolhemos os sítios, equipámos as lojas, investimos e a pessoa investiu com o seu trabalho. Quando atingisse o break-even, ou seja, quando atingisse o investimento, a loja passaria para o nome do funcionário, pronto, e infelizmente tivemos algumas boas experiências e também más experiências. A vida nem sempre é flores. Em relação à marca, temos de facto alguns franqueados. Hoje estão presentes? Estamos presentes em Santo Tirso, estamos presentes como franqueados, estamos presentes em Santo Tirso,
Odivelas, Linda a Velha, Algés, pronto, acho que é mais ou menos isso. E depois também temos o grupo de compras. Mas, faria da mesma maneira? Sabe que eu vou-lhe responder uma pergunta já feita. O melhor da vida são as pessoas. Sim. Pronto, efetivamente faria a mesma coisa, se calhar equacionando outras. Nós estamos sempre a aprender e, de facto, isto é feito de aprendizagens. Claro. Não é? E claro que tivemos alguns erros, como todos os empresários, é preciso ter um pouquinho de loucura, que já falámos dessa vertente, e efetivamente e ser arisco, sempre empreendedorismo. Não é? Claro. O empreendedorismo é basicamente, e para um dos grandes empresários, é ser louco, é apostar e sonhar, e sobretudo ser sonhador. E claro, apostar nas pessoas e sonhar faz parte da vida. Esse lado social que falávamos há pouco e que está inerente no DNA do Rui, começou-se a revelar ainda jovem, que começa com projetos de voluntariado. Há vários projetos de voluntariado ao longo da sua vida, ainda hoje está ligado a projetos de voluntariado. Esse lado de voluntariado, eu não sabia, e fui ajustando. Também eu tenho que ajustar a minha trajetória ao longo das entrevistas. Eu não sabia que tinha começado. Eu, quando soube que tinha um pai construtor civil, assumi que era um pai construtor civil rico. E o Rui assumiu há pouco que era uma família também com necessidades no início da carreira do pai. Esse lado de voluntariado é um bocadinho para os outros terem o degrau para subirem a escada da vida que o Rui teve? É assim, enquanto sonha, isto é quase como a prédia filosofal. Nós sonhamos e avançamos. Enquanto é sempre possível atingirmos o melhor. Eu quando lhe disse que comecei uma empresa, eu não comecei uma empresa do rico. A empresa Prolente não era do rico. E sempre quando a empresa Prolente se tornou a empresa em metro quadrado a faturar mais em Portugal, a empresa em metro quadrado a faturar mais em Portugal, com 2 funcionários, ou seja, o rácio funcionários e espaço, eu dizia aos meus colegas que o que faturámos era possível eles atingir. Isto também se revela em tudo o que ganho na minha vida. Claro. A questão de voluntariado é uma questão de experimentação. Eu sempre fui desafiado, aos 13 anos, como disse, distribuía cabazes de Natal nas Romeiras, aqui nos bairros ao pé de Algés, nas Romeiras e no bairro dos Húngaros. Também fiz o projeto, trabalhei com os padres do bairro dos Húngaros nessa altura, dando explicações. No entanto, é assim, o facto de nós termos vindo, se calhar, a ter vindo de uma família relativamente com algumas necessidades. Os meus pais, no fundo, vieram... A minha mãe era criada de serviço. Eram migrantes. O meu pai era pintor de automóveis, quer dizer, não tinha grandes possibilidades de... Não trouxeram nada de Trás-os-Montes, não é? Efetivamente, o facto de ter vendido algumas experiências de necessidade, nunca passei fome, mas, de qualquer forma, isto também me deu algum input, alguma visão para as pessoas mais necessitadas. E a questão social está sempre inerente E a escolha dos projetos? Eu imagino que haja muita demanda. A Nacional Ótica está envolvida em vários projetos de voluntariado. Não entrando em detalhes, estamos a falar de muito perto de €500 mil de óculos distribuídos ao longo dos últimos 25 anos. Há muita demanda, há muitos pedidos. Como é que se faz a escolha? Bom, há Porque deve ser custoso esse lado também de haver muita gente a pedir e o que tem para dar tem limites, não é? Bom, e é muito provável que comecem a pedir mais agora quando a reportagem... Se calhar não devia ter dito, não é? É muito provável que comecem a pedir mais quando a reportagem for para o ar, porque nós fizemos uma reportagem que, de facto, ao longo de 17 anos demos €400 mil em óculos, 400 e poucos mil euros em óculos, mas temos sempre os nossos parceiros. Os nossos parceiros são os parceiros sociais, ou seja, começámos sempre, neste caso aqui, nesta zona, começámos pelo projeto Família Global, no qual sou fundador, que está na Autorela e na Portela, e então era a partir daí que eram os nossos casos, porque assim, nós não fazemos a gestão das pessoas. Quem somos nós para avaliar Quem faz a sinalização são os assistentes sociais, neste momento das uniões de freguesia e freguesia, e dos parceiros locais. Ou seja, em cada sítio que temos uma loja, normalmente temos uma parceria social. Claro que impomos um valor, um número de óculos por mês. E neste momento temos que colocar, até porque a crise afeta a todos e também nos afeta a nós, como é lógico, não é? E para mantermos a sustentabilidade da empresa temos que ter algum cuidado. O social também começa por dentro, aliás. Eu sempre achei que o social começava por dentro e depois iria para fora. E isso é a minha intenção. Claro. E o futuro da área social? Não entrando ainda com o Presidente da Junta, mas o que é que sente como empresário? Acha que as coisas vão dar a volta? Acha que as empresas vão aguentar esta pressão que estão a sofrer nestes últimos tempos? Eu imagino que as óticas estejam abertas, porque são áreas de saúde, não é? Não podem estar abertas? Podem estar abertas. Mas imagino que mesmo para entidades que estão abertas, o número de clientes e também a falta de rentabilidade dos portugueses prejudica o normal funcionamento das empresas. Como é que se sente isso como empresário?
Bom, com alguma preocupação e depois também com algum otimismo. Não é? Como eu disse, temos que ser um pouquinho otimistas e loucos. Eu acho que, efetivamente, vamos passar por uma grande crise social, económica e social, muito grave, e eu acho que dentro das nossas gerações é a pior crise que vamos ter. Acho que nunca ninguém teve uma crise, nascido, vá lá agora, nascido nestes últimos 40, 50 anos, ou seja, após 25 de Abril, nunca tivemos uma crise social como vamos ter agora, provavelmente, e sentimos isso. Também sentimos, de facto, uma decréscimo nos clientes, na procura de clientes, que é normal, embora temos uma área de primeira necessidade e na área da saúde podemos estar abertos. O problema aqui é que, efetivamente, temos menos clientes e o poder de compra baixou, não é? E isso também vamos sentir. Mas, no entanto, temos que olhar para o futuro com responsabilidade até social. Porquê? Porque, repare, como temos empregados e temos senhorios, e temos também fazer por isso. O consumo de óculos, acha que está a sofrer, acha que há um corte nas pessoas? Sente isso? Falando agora um bocadinho também da saúde ocular, porque imagino que tenha uma leitura de jogo que me possa contar coisas que eu não imagino. Acha que os portugueses se preocupam com essa saúde ocular? Porque em off, nós estávamos aqui, alguns dos que estamos aqui a gravar, estávamos a falar, se calhar devia de ir fazer uma consulta, se calhar devia de ir ver se tenho a vista cansada. Acha que há uma falta de cuidado dos portugueses ou não sente isso? Somos só mesmo nós aqui? Não, eu acho que há uma falta de oportunidade. Assim, o português é especialista em adiar. Exato. No adiar. Eu acho que, no fundo, há duas situações aqui. Uma questão é a situação da pessoa ir à loja. E eu penso que a pessoa que vai à loja para comprar óculos está mais disponível a gastar mais. Isso que é essa sensibilidade que eu tenho ultimamente. Por outro lado, é a questão da pessoa ter o teletrabalho e estar em casa. Para o facto de estar ao monitor, e agora vem a parte técnica, claro, há uma menor frequência de pestanejo, há um problema de acomodação, ou seja, de visão de perto, há uma série de problemas que vão disputar mais tarde ou mais cedo, ou seja, seguramente, e dito por alguns especialistas, e não só por mim, mas seguramente vamos ter mais miúpes no futuro. Okay. E agora vou contar aos meus telespectadores que o Rui, para além de empresário, também é professor. O que é que se ensina hoje que não se ensinava antigamente? O que é que se aprendeu? Porque imagino que os ecrãs, estas coisas todas... Se bem que as televisões faziam mais mal que os ecrãs de computador, imagino eu, por causa do flickering ou não? É assim, os ecrãs progrediram muito. Sim. Mas assim, quando se fala de saúde ocular, repare, eu já fui professor, agora estou um bocadinho mais retirado, até para razões de que vamos falar provavelmente mais à frente. Efetivamente, ou seja, já ensinei, eu tive o privilégio de ensinar algumas pessoas na parte da optometria prática. Mas, efetivamente, o que acontece, as pessoas neste momento, a questão da aprendizagem e estarem mais despertas, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com outras coisas, como muito honestamente, ainda hoje um pediatra dizia que as crianças voltem urgentemente para os jardins de infância. Pois. E eu penso que, efetivamente, podemos falar da questão política, é uma questão pertinente, mas eu penso que os políticos têm que descer à terra. Sim. E quando descerem à terra, se calhar o ensino vai ser diferente, as opções dos jovens, neste momento de 15 a 16 anos, vai ser diferente, porque eles estão perdidos. Eu se calhar já me dispersei, mas pronto, basicamente é isso. Não se dispersou nada. Eu ainda não quero falar com o político. É a última pergunta ao optometrista. Não, mas é a última pergunta ao optometrista, porque aqui é também uma oportunidade de fazermos algum serviço público. O que é que uma pessoa deve ter em consideração? Que avisos é que os olhos nos dão e que a pessoa deve de ir ao optometrista ou deve de ir consultar um especialista, aos que estão lá em casa e têm a tal vista cansada ou outra coisa qualquer. Que avisos é que o Rui dá a um amigo de, se tu sentires isto, consulta? Bom, é assim, eu primeiro amo a optometria. Para mim falar de optometria por acaso, eu tenho mais uma pergunta respirar, a seguir. É respirar. Para mim falar de optometria é respirar. A optometria para mim é muito simples. E quando às vezes ensino, e quando falava e quando falo de optometria, e com todo respeito pelos magnos da optometria em Portugal, eu acho que, efetivamente, a optometria é uma coisa muito simples. Muito simples. Pelo menos eu acho, se calhar, porque estou há 30 e tal anos em optometria ou triótica. E acho que as coisas são muito simples. E fui estudando a optometria, aliás, ainda este fim de semana tive aulas, e vou estudando a optometria, porque, efetivamente, a optometria é uma coisa como respirar. Para mim é como respirar. Eu sou mesmo optometrista, se calhar nem por vocação, mas por amor. Claro. Gosto e amo a optometria. Bom, em relação à parte de saúde e à parte de serviço público. Sim. Há duas situações. Há a parte ergonómica, sim, a questão postural, que as pessoas têm que ter alguma atenção à parte postural. Okay. E há a parte, efetivamente, e agora estamos-nos a endireitar, né? Falámos da postura. Eu tentei ficar quieto só por ficámos todos mais direitos. Eu tentei ficar quieto mais só por direitos da cadeira. Mas... E, efetivamente, as pessoas depois há grande tensão no pescoço e na cervical e todo o resto. Esta parte ergonómica, claro, se tentarem colocar uma boa posição e um bom ângulo de visão para os ecrãs, estamos a falar basicamente dos ecrãs de computador, e eles, de facto, evoluíram bastante. E, de facto, o descanso. É muito importante que as pessoas, pelo menos hora a hora, tentem olhar para o horizonte mais disperso, mais alongado.
que é o que as pessoas não fazem. Aliás, houve uma implementação na empresa Brisa, há uns anos, eu trabalhei na parte de saúde, na parte de saúde de medicina do trabalho, tive o privilégio de fazê-lo durante uns anos, e fazíamos um trabalho na Brisa que era os senhores, os operadores, de vez em quando tinham que parar, e as pessoas já achavam estranho. Então, mas porquê é que aquele senhor está parado? Eu estou aqui na fila à espera e ele está parado. Estava parado porque o próprio programa obrigava a um break, um tempo de intervalo, de descanso. E temos que ter atenção do pestanejo. O pestanejo é uma questão bastante influência por reparo. Basicamente, os olhos têm duas situações. Tem a parte óptica, tem a parte bioquímica e tudo, mas a questão da lágrima é uma situação bastante importante na saúde ocular, nomeadamente na conjuntiva e na córnea. Porquê? Porque a lágrima não só nos oxigena o tecido, como nos lubrifica. E isto agora, com os computadores, está a ser mais problemático, há uma maior secura nos olhos. Outra questão é, efetivamente, quando eu disse que vamos ser mais miúpes, nós não fomos feitos, nós os homens, a nível evolutivo, não estamos aqui a falar, mas pronto, a nível evolutivo fomos feitos para pescar e para caçar, e não para estar não sei quantas horas à frente de um ecrã de computador. E claro que depois nós temos uma coisa que se chama acomodação, isto é a capacidade que nós temos de nos adaptar ao meio ambiente. Claro. Perdemos pelos e tal, e o olho também se vai adaptando. O cristalino é uma lente, eu não quero entrar em grandes pormenores técnicos, mas o cristalino é uma lente de potência variável, e quando está para perto ele fica um pouquinho mais curvo. Sim. E repare, depois, se está muito tempo, é como os músculos das pernas, demora mais tempo a relaxar, e claro que isso, o cérebro dizia, então, mas estamos aqui expostos a esta distância, vamos nos adaptar a esta distância. Aliás, já fala-se isso até a nível de morfologia dos dedos, por causa... Pronto, e há uma série de adaptações que vamos fazer, por isso é que eu estou a dizer, iremos ter com certeza muito mais miúpes, ou mais miúpes. A paixão é a optometria, mas há um novo amor que é a audiometria, que eu descobri há bocado que também é especialista em audiometria. Bom, é assim, eu em cada negócio que me colocava, tentava tirar alguma especialidade, ou seja, tentava tirar, eu não exerço audiometria, foi uma questão de cultura geral. Eu vou lhe dizer... E porque o negócio também virou para aí, não é? Eu sou iridologista, você se calhar não sabe, mas sou iridologista, sou iragnose, faço iragnose, ou seja, vejo as doenças através dos olhos, não sou bruxa. Ok. Porquê? Porque também tento... Porque os olhos são um espelho da alma. Isso é o mesmo. Como gosto de estudar, fui estudando algumas outras especialidades, inclusive pós-graduações em marketing e outras coisas. Ou seja, não fiquei parado e fui tentando me atualizar. Na questão da audiometria, nós estávamos dentro de um grupo de compras e fizemos efetivamente uma parceria com uma empresa de audiometria espanhola, no qual tínhamos de ter especialidade. Nós tirámos o 3 da minha empresa, tirámos o curso. Eu tirei basicamente para perceber o negócio. Claro. Ou seja, eu gosto de saber o negócio, de conhecer o negócio. Não é por desconfiar, é porque eu gosto. Sim, para compreendê-lo pelo outro lado, obviamente. Voltamos. O Rui tem muitas páginas, é um dossiê cheio de páginas, e há uma página que surge há 4 anos, ou há 4 anos, que é de Presidente da Junta de Freguesia, e agora, perdoem-me os telespectadores, mas é enormíssimo o cargo do Rui, que é Presidente da Junta do Dafundo, Cruz Quebrada, Linda a Velha e Carnaxide. Não, por acaso é Algés. Algés. Eu Carnaxide nunca estive à espera, atenção. Não é de... não. Vamos começar pela grandeza, senão depois o pessoal fica... 49 mil pessoas. 49 mil, porque senão os nossos fregueses ficam ofendidos. Exato. Então nós somos Algés, sim, Linda a Velha, Cruz Quebrada e Dafundo. Isto é uma questão de grandeza. Carnaxide não. Carnaxide não, porque Carnaxide pertence a Queijas, e está muito bem entregue ao meu colega Inico Pereira, e efetivamente estava entregue Carnaxide. Eu avisei que era difícil. E a mim já me chega, se não depois eram mais 18 ou 19 mil pessoas, e a mim já me chega, de facto, ser 20 e poucos mil. E a mim já me chega cerca... Mas o Rui não tem aquela carreira típica dos Jotas, que foi presidente da Associação de Estudantes de não sei de quê, e que teve a desenhar a sua carreira política ao longo desde quase que nasceu. Não, foi assim uma coisa... Foi um bocadinho empurrado. Olha que chatice. É assim, quando o Sá Carneiro morreu, eu devia ter uns 14, 15 anos. Claro que tivemos nós vivemos um bocadinho o 25 de Abril, eu tinha 9 anos no 25 de Abril, e eu tenho que introduzir isto para depois também verem o meu perfil político. Todos nós tivemos aquela reivindicação, somos do MRP-PCD, todos nós tivemos aquelas coisas, do Arnaldo Matos, pronto. E eu, efetivamente, quando era miúdo, já tinha uma certa fetiche pelo Arnaldo Matos, pronto, era o senhor da MRP-PCE, que esteve preso em Caxias. Faleceu há pouco tempo, e pronto, esteve em Caxias, e eu gostava do tipo de homem, o bigode, depois havia Moraes, aquilo era giro. Eu, como tinha uns 12 anos, tinha uma estética 10, muito própria. 12 anos, ou já nem me lembro bem, eu gostava do Arnaldo Matos. Entretanto, comecei a ver um indivíduo que se chamava Sá Carneiro, que felizmente tivemos pouco tempo a sua presença.
E comecei, de facto, eu sempre também me identifiquei um bocadinho com a social-democracia, pronto. Mas também vou beber coisas a outros partidos e, repara, e sou basicamente humanista. E, de facto, desde o Sá Carneiro, ainda tive alguma intervenção na AD, na parte de porta-bandeiras e aquelas coisas, mas depois deixei. Mas filiado a sério ou só voluntariado? O meu pai era militante do PSD, eu nunca fui militante de nenhum partido, não fui das Jotas, como disse, não tenho nenhuma cultura política, sim, que é uma grande chatice neste momento, porque nós, as culturas políticas também, e não é. Efetivamente, nunca estive em nenhum partido. E, como digo, sou basicamente humanista, eu trabalho para as pessoas. Até que, mais ou menos há 4 anos, fui convidado. Pronto. E aqui estou. Foi convidado por um movimento independente, que era do presidente... Sim, do Dr. Isaltino Moraes. Dr. Isaltino Moraes, que se candidatou de forma independente e foi candidato à Junta de Freguesia. Sim, por acaso foi um amigo que me ligou, uma pessoa que eu conhecia, e que me disse, olha, vamos tomar um café com o Presidente. E eu disse, Presidente? Porque eu já tinha tido umas experiências com os presidentes, o Frásio Filipe, que era presidente do Sejal, também já foi meu paciente. E eu, assim, presidente, sim, o Isaltino, esse. E eu disse mesmo, esse. Então fomos tomar um café, o Dr. Isaltino fez o favor de tomar um café comigo, estivemos a falar, eu disse-lhe que não era político nessa conversa, ele disse, és que eu topo às distância. Pronto, como ele tem tanta experiência de política, logo ele saberia o que era um político. Convidou-me nessa altura, não foi o Dr. Isaltino que me convidou, o meu colega, como disse, tu vais ser presidente da União de Freguesias da Linda a Velha, Algés, pronto. E eu disse, tu és, mas é um grande doido, não posso andar presidente de uma União de Freguesias, nem penso nisso. Até porque eu tenho mais que fazer na vida, não é estar aqui a desconsiderar todas as pessoas que estão na política, pelo amor de Deus, é assim, efetivamente tenho... O caminho tinha sido percorrido noutra direção. Pronto, e efetivamente disse-lhe que não. Passado uns 2 meses, vim para casa a pensar, falei com a família, com os meus filhos e tal. 2 meses para decidir? Sim, 1 mês e pouco. Passado 1 mês e pouco, sou chamado... E o que é que estava na balança, Rui? Não querendo entrar na vida privada, obviamente, mas o que é que estava na balança? A responsabilidade de... O que estava na balança é que eu não percebia nada disto. Eu não sabia o que era. É assim, eu sempre pertencia a movimentos católicos, nomeadamente a Juventude Dominicana, mas nunca de política ativa. Eu sabia lá o que era. Eu nunca fui, pronto, funcionário público enquanto tal, mas pronto, nunca tive funções públicas, não percebi o que era a dinâmica do funcionalismo público e eu, efetivamente, fiquei um bocadinho... E se fosse para entrar era para ganhar. Não colocava a hipótese de vou fazer a campanha e depois não ganho. Como é que porque imagino, para o vencedor nato que estava aí, para o tal empreendedor, para a pessoa que sabia que a vida custava, mas que sabia que a vida lhe sorria, a derrota estava na equação? Sabe que eu não sou vencedor, sou lutador. Pronto, mas... Isto é muito simples. Eu, efetivamente, mesmo no handball, eu aprendi a perder. Eu tive uma equipa que perdemos quase todos os jogos num ano. E no outro ano a seguir fomos praticamente campeões nacionais. É assim, eu estou muito habituado a perder. Mas nesta vertente política ponderava esse lado também de lutar para perder? Ou não? O Rui tinha a noção dos números, tinha a noção da comunidade ou não? Não tínhamos. É assim, nós tínhamos na altura, aliás, eu na altura era um desconhecido politicamente. Eu tenho amigos em todos os partidos, praticamente, com alguns cargos. Por exemplo, posso dizer que a Mariana Vieira da Silva foi minha paciente, que é ministra do... Sim. Tenho amigos, e o pai dela, mas temos amigos noutras vertentes, mas de facto a questão política era uma questão que eu não equacionava. E é assim, eu não posso não ganhar, mas sou lutador e lutar até ao fim. Mas eu, por exemplo, que não percebo nada disto, sei que tinha 20% de taxa de aprovação antes de começar. Foi engraçado. Nós, quando lançámos a campanha, tivemos uma dinâmica diferente. Eu depois aceitei, como disse, passado 1 mês e pouco, conversa com o Dr. Isaltino Moraes, e tivemos uma dinâmica. Então iríamos ser apresentados como independentes. Ou seja, iriam surgir uma série de cogumelos independentes, com todo o respeito pelo cogumelo e pelas pessoas, e uma série de ninhos de independentes no Conselho de Oeiras, que seriam os candidatos do Univar, do movimento do Dr. Isaltino Moraes. E então, foi lançado aqui neste escritório, passado 5 minutos, quando lancei a candidatura, tive o ex-presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnichide e Queijas, o Jorge Viana, que me ligou. Rui, então mas vais ser candidato? Eu pensava todos os cargos, até brinquei nele, que era se fosse primeiro-ministro. E, entretanto, para eles não conhecia, ou seja, para os políticos, eu não era um político. Não era conhecido politicamente. Mais tarde tiveram necessidade de fazer algumas sondagens. Eu, quando fui testar a minha notoriedade, eu tinha cerca de 20% de notoriedade. E, a partir daí, eu penso que o Dr. Isaltino Moraes e todo o movimento pensou, este tipo é um candidato à série.
E como é que foi a campanha? Como é que correu para o empresário? Imagino que logo aí a agenda começou a bater umas coisas contra as outras, não é? Porque havia uma responsabilidade empresarial anterior e a campanha, mesmo, e para os telespectadores que não conheçam, mesmo uma campanha mais pequena como é a de uma freguesia, primeiro está muito ligada à campanha da presidência, da Câmara, porque é um pacote como um todo. E requer muita presença, requer muitas viagens, muitas coisas. Como é que foi o primeiro embate? Antes da eleição, como é que foi o embate? Bom, assim, eu sou, como digo, sou um homem de compromisso e de luta. E o compromisso era estar na campanha. A partir daí eu já tinha feito uma certa decalagem, ou tirar algumas raízes que tinha a empresa, até porque a expansão da empresa e do negócio obrigava-me a isso. Para mim foi mais fácil depois passar o botãozinho para a parte do candidato e da campanha. Repara, comecei-me a dedicar só praticamente à campanha. Andava aí, falava com as pessoas, ouvia. Fui conhecendo o território, porque sinceramente, embora quase que nascesse em Algés e Linda em Queijas e Linda a Velha, eu não conhecia o território, como conheço agora. Fui conhecendo as pessoas, fui ouvindo as pessoas, fui aprendendo com o Dr. Isaltino Moraes, embora ele ache que não, fui aprendendo como era o contacto com as pessoas, basicamente. E depois, assim, eu tenho um espírito de serviço, penso eu, bastante apurado e para mim foi também muito simples. E depois, assim, eu na campanha sou terrível, gosto de gritar, gosto de falar. Cantar? E gosto também de cantar. É só porque nós tivemos um teste de som que ficará para a história. Mas, e histórias da campanha? Eu imagino que eu já fiz algumas campanhas. Foi muito giro. Foi estar em cima de um carro a andar com bombo em terceira. Foi efetivamente trabalhar até às tantas da manhã. Andar aí com pessoas na rua a tratar-nos mal também, não foi só rosas. No fundo, eu sou um indivíduo de pegar, desculpem a expressão, o touro pelos cornos. E pronto, é assim, é ir à luta. E a campanha foi extremamente gratificante. Conheci pessoas novas, pessoas magníficas, pessoas muito simples, pessoas fenomenais, que ainda agora são meus amigos e que falamos. E por isso o meu leque de amizade nestes longos 3 anos e meio, porque são longos mesmo, porque é um grande desgaste, é muito maior. Aqui é a minha curiosidade, e este programa é uma conversa, e por isso eu tenho curiosidade, eu pergunto, como é que funciona? Chega lá, apresenta-se, eu sou o novo presidente, há um período de passagem para perceber os dossiês, para perceber como é que as gavetas estão arrumadas? Como é que funciona? Porque, por exemplo, nós se calhar sabemos mais de como é que funciona na Casa Branca do que na freguesia onde moramos. Porque na Casa Branca eles têm um período e têm um gabinete de adaptação e de mudança. Como é que funciona numa junta? Bom, é assim, numa junta os colegas podem nos ajudar. Por acaso, neste caso, eles ofereceram ajuda, mas nem foi necessária. A junta também é uma coisa muito complexa. A questão é que quando vamos depois trabalhar com uma equipa nova de cerca de 60 pessoas, e aí, até porque havia um mito em relação à minha pessoa que eu era muito exigente, e de facto eu sou muito exigente. Eu ouvi esse mito. Pronto, e sou muito exigente. E havia um mito que eu era muito exigente, e as pessoas estavam com algum receio, que ia haver alterações, e se calhar houve. Também acho que houve. Em algumas pessoas, pronto, e diariamente eu luto para que... E repare, eu no fundo, na junta, eu faço a gestão da junta como uma empresa. Tem áreas de negócio. Para mim, uma junta, e de facto, eu penso que a minha experiência empresarial também, modéstia à parte, facilitou a questão da junta. Na questão de procurar novos recursos, procurar novas soluções, dar formação às pessoas também, que era muito importante, e as pessoas começaram a ver, penso eu. Claro que alguns continuaram a não ver, mas a parte das pessoas começaram a ver como um companheiro, como um camarada, como uma pessoa que está ali ao lado, para ouvir, para ajudar, para tudo o resto. E a questão humanista, nós temos que servir primeiro as pessoas que estão lá. E repare, eu adaptei-me, abri os dossiês, vi o que é que era feito, acrescentei. E a questão às vezes é política, e eu acho que isso falha dos políticos ditos convencionais, é porque tem aquilo que se chama ideologias, ou não tem ideologias, porque hoje em dia é muito difícil dizer se tem ideologias, e vem com aquela ideia, eu tenho uma ideologia diferente, trago aqui o boy, por exemplo, posso dizer que a minha secretária é a mesma do meu colega, do meu antecessor, por isso assim, nem sequer mudei de secretária, não mudei praticamente... Secretária é a pessoa, secretária não é a mesa. Não é a mesa. A mesa também, mas pronto. Mas a mesa alterei o sítio, o espaço, e alterei o espaço, há uma personalização do espaço, como deve haver na Casa Branca. Mas, de qualquer forma, efetivamente, a minha secretária continua a ser a mesma pessoa, que era do tinha um know-how que lhe era interessante. Claro, nós temos que aproveitar, ou seja, nós temos que, no fundo, acrescentar, e foi essa a minha dinâmica, é aproveitar as pessoas que estão e tentarmos acrescentar, que é uma mais-valia, não é? O Rui tem 4 filhos, como é que ficou a vida familiar com uma empresa e uma junta de freguesia? Porque imagino que a empresa já não facilitasse, não é? Uma empresa e uma junta de freguesia, imagino que a sua agenda comprimiu. Bom, é assim, a minha prioridade, até porque eu estou dedicado, estou exclusivo à junta, a prioridade é a junta.
Claro que a prioridade é a minha família e os meus filhos, mas a prioridade a nível empresarial ficou em secundário. Em segundo lugar. Quer a nível empresarial, quer a nível de carreira. No fundo, eu perdi, a nível de carreira, perdi 4 anos de carreira. Não é? Ou vou perder quando chegamos a outubro. No fundo, efetivamente, a questão dos filhos são a minha prioridade, sempre foram a minha prioridade. Mas, no entanto, eu, no fundo, sou como um bombeiro. O Presidente da Junta, eu também, além dos amigos, eu já disse na brincadeira que qualquer dia tenho que arranjar um telefone com valor acrescentado. Pronto, ficaria rico. Porque as pessoas, no fundo, eu encaro a presidência da Junta como um serviço público à séria. Eu estou sempre disponível para as pessoas e vou onde as pessoas precisarem. Por isso, para mim... Como é que é a agenda de um dia normal? Acorda a que horas? Olha, é assim, é muito engraçado. Eu, efetivamente, sou um político diferente. Eu tenho horário. Quando eu digo que estou sempre ao serviço, de facto, as pessoas ligam-me às 8 da noite, ao fim de semana, ao domingo, mas, no entanto, eu não vou fazer cera para a Junta. Porque nós temos a ideia de estar lá... Alguém me disse que o seu escritório era o carro. Confirma? É assim, repare, tendo em conta que um presidente da União de Freguesias, uma junta de freguesia, um presidente de proximidade e que está sempre com as pessoas, o meu carro é, de facto, o meu escritório. Não a minha secretária da junta. A minha secretária móvel. Sim. Porque, efetivamente, a questão é, eu tenho que estar próximo das pessoas que precisam de mim, dos meus concidadãos ou dos meus fregueses, daqueles que me elegeram ou não me elegeram, mas, no fundo, eu sou um presidente de uma União de Freguesias, com cerca de 50 mil pessoas, para cada um deles tem que ser uma pessoa. E daí estar numa secretária nem sempre é a minha boa solução, porque assim, eu começo, de facto, o meu dia, antigamente começava às 8h30 da manhã, 8 da manhã, na minha secretária da Junta de Freguesia para fazer os despachos, aquilo que é normal, apapelado, e depois a partir daí vou ver o que é que se passa, estruturar as coisas, não estou agarrado à secretária. O que é que acontece numa Junta de Freguesia que as pessoas não fazem ideia? Olha, é assim, nós tivemos um grande azar, todos portugueses. Temos 2 anos do nosso mandato com uma pandemia. Bom, e então temos de estar constantemente em atualização. Foi muito difícil. Eu não sei se disse, mas vou dizer que eu nunca pensei cozinhar 600 refeições. Com a Justa, que depois... Não, sem Justa. Sem Justa. Ou seja, a Justa já fez este programa. Sem Justa. Eu sei que fez o programa, que já me tinha dito, mas efetivamente é assim. Em tempos de pandemia, foi um grande desafio para todos nós. Para o Governo Central. Nós podemos falar do Governo Central, podemos falar mal de muitas pessoas, porque não estivemos lá. Mas, no entanto, foi um grande desafio para os políticos. E repare, claro que os conhecimentos que tenho, empíricos e de coisas que gosto, também a mim facilitou bastante. E o dia-a-dia da Junta, no fundo, é estar ali do serviço. Claro que há um plano, há uma planificação das coisas, há um orçamento para gerir, há obras para fazer, há obras para solicitar à Câmara e para ter o parecer do Sr. Presidente da Câmara e também dos técnicos e da sua variação, mas, no entanto, é de facto estar desperto a essas coisas todas. Eu nunca gostei da monotonia, é muito giro, porque nunca há uma agenda fixa. A minha agenda pode andar para a frente. Mas há aqui complexidades. E falando da pandemia, não sendo, claro que é um tema que transversal a todas estas conversas, porque acabamos sempre a falar de pandemia, mas o Rui é o Presidente da Junta onde deveria ter acontecido o Nós Alive, onde deveria ter acontecido a Comic Con, onde centenas de lojas estão fechadas e as que estão abertas estão com menos tráfego. É um impacto também sobre vocês, imagino que o telefone toque muitas dessas vezes com situações que nós tínhamos planeado, e aqui o empresário compreenderá, porque se calhar o empresário também sofreu, porque se calhar ia vender óculos escuros durante a Comic Con, ia vender aparelhos audiométricos durante o Nós Alive. Estou a inventar, mas é um impacto sobre toda a sociedade que afeta todos. É assim, nós temos de fazer o planning, temos de planificar. E o facto de termos planificado algumas ações do que iria acontecer, e não estar aqui a sonhar, sonhar às vezes é bom, mas temos que ir, como se diz na Brasil, as pessoas brasileiras dizem, não é? Com todo o respeito, temos que ir na real. Claro. E na facto a realidade é que tínhamos um grande impacto social. Começámos na altura de março a fazer um roteiro comercial para as pessoas, para os empresários que estavam com os estabelecimentos fechados. Ou seja, estamos a falar em março do ano passado. A seguir tivemos a questão da resposta das cantinas sociais, para a questão alimentar. E depois reforçámos a nossa postura, ou a nossa posição em relação à ajuda alimentar. E felizmente tivemos um parceiro de peso, que foi a Câmara Municipal de Oeiras. Mas o problema é que o político também vive um pouquinho da imagem. E o que dá a imagem ao político, eu não vou dizer que é o show-off, mas é preparar as festinhas. Pronto.
Efetivamente, deixámos de ter festas. Eu posso dizer que no primeiro ano que estive no cargo, fiz a maior festa que houve em Linda a Velha, as festas Nossa Senhora do Cabo da Linda a Velha, com algumas críticas. Chegámos a ter o José Cid com 8.000 pessoas aqui em Linda a Velha. Foi as maiores festas que eu penso que até à data surgiram em Linda a Velha, dito por outras pessoas, não só por mim. E repare, tudo isso também nos faz falta. Nós precisamos da alegria. Da exposição. Efetivamente, da exposição, e também precisamos, e o povo gosta de festa. E nós gostávamos de ter festas. E, de facto, o Nós Alive não ter surgido, até porque nós, paralelamente ao Nós Alive, com todo o respeito, ou seja, num cartão de vista, começámos a criar uma coisa que chamava-se a Rua do Rock. Sim. Que era, no fundo, um pequeno festival enquanto as pessoas estavam ali à espera para entrar, que as pessoas estavam ali, podiam conviver, podiam beber uns copos organizados, e tínhamos isso. E para nós foi também prejudicial, ou seja, quer a nível de imagem, quer a nível de motivação, porque assim, estes eventos também nos dão motivação ao próprio trabalho, à nossa equipa. Pronto, e tivemos que nos reinventar, né? Passámos pessoas para a ação social, andámos aqui a jogar, no fundo a jogar, isto é, a articular e a adaptar pessoas a outras funções. Nós conhecemos-nos num projeto de solidariedade. A minha primeira entrevista com o Rui é para a informação, é um projeto de solidariedade que a Junta tem e deu para perceber que tiveram que redimensionar muito do que estavam a fazer. Esse trabalho também tem o lado positivo, não é? Acaba por sentir uma tarefa cumprida, um dever feito, e se calhar ter estado no cargo num momento difícil vai ficar para sempre associado a esta vitória também sobre a pandemia, ou não? Bom, é assim, eu agora vou dizer Winston Churchill, assim, os grandes pensadores tiveram grandes galtos, não é? Sim, e ganhou a guerra e perdeu as eleições. Efetivamente, também posso, não vai acontecer isso, mas perder as eleições, mas de qualquer forma, provavelmente, mas de qualquer forma, o que eu posso dizer é que nas grandes crises, nas grandes demandas, é que nós precisamos das pessoas com alguma imagem, com alguma visão. Também posso dizer que tenho uma excelente equipa, ou seja, eu não sou unipessoal na Junta. Tenho uma excelente equipa, tenho um executivo, como é lógico, na Junta, depois também tenho uma série de funcionários extremamente generosos e prontos. Agora, claro que esta questão faz com que se tenha, faz-nos testar a nossa capacidade de reação. Como disse há bocado, eu como uma relva sou preciso. E, efetivamente, começar a cozinhar, como disse há um bocadinho na brincadeira, a substituir a nossa querida... Freguesa também, não é? Querida Justo, não, ela é da parede. Justo. A senhora cozinhar e tudo, e substituí-la com 200 refeições na primeira vez e acabar com 600, na altura que de facto a coisa estava aí subindo, foi um grande desafio, ou seja, obriga-nos a nos reinventar. Rui, e o futuro? A Deus pertence. Bom, assim. Em outubro temos novas eleições. Podemos contar com um candidato à Junta novamente? É um projeto para repetir? Sonhos mais altos? O que é que aí vem? Bom, é assim, o meu futuro é para a Lente, a Nacional Ótica. Pronto, sou empresário e, se Deus quiser, vou lutar por esse futuro, porque, efetivamente, é aquilo com o qual eu pago as minhas contas também. Porque, de fundo, temos um certo nível de vida e, pronto, por muito que a Junta seja boa, não nos dá esse nível, pronto, e às vezes, e o futuro é recuperar parte da minha carreira, que provavelmente não irei recuperar tanto, mas pronto, recuperar parte, também voltar para aquilo que eu gosto, como disse no início da entrevista, eu gosto mesmo de optometria, gosto de pessoas, gosto de falar, gosto de pessoas. A questão política não depende só de mim. Eu não estou a pensar, nunca pensei em ser político. Não pensei em ser político aos 52 anos, quando entrei na vida política. Não estou a pensar por ser político aos 56, quando saí daqui. Porque, assim, o futuro não depende do Rui Teixeira. Não depende de muitas coisas, de muitas variáveis. Mas há desafios em cima da mesa. O meu desafio é servir. Quando voltar para a Nacional Ótica, um dos projetos é voltar a desenhar os óculos, a ideia das coleções. Porque não falámos sobre isso e o tempo, se calhar, não nos vai deixar de falar muito mais, mas há também um lado de produtor, há um lado de desenvolver óculos com figuras públicas, há um lado de criar as suas próprias marcas, há um lado de fazer crescer não só pela lente e pela qualidade da lente, mas também pela estética. Sim, esse sonho permanece? Há aí projetos escondidos ainda na gaveta? Bom, nós temos uma marca que se chama Prestígio. Temos a Prestígio, que é de facto óculos feitos à mão em Portugal, feitos em Gondomar, na Social, pelo Sr. José Maria, com ideias do Rui Teixeira e de outros Ruis e de outras pessoas, que foi produto do ano em 2017, foi produto do consumidor do ano de 2017. Também já agora, a falar de prémios, temos a medalha de prata municipal pela questão social da Câmara Municipal de Oeiras, dada pelo Sr. Carlos Visto, pronto, falámos, mas de qualquer forma a questão dos óculos, do desenhado, depende também do mercado. O mercado, nós também tivemos que reinventar a Prestígio eram feitos 100% à mão, aliás os Prestígio são feitos
em Portugal, 100% à mão. Depois temos a prestigiar o Herx, é uma marca mais ligeira, mais de consumo, que também é fabricada em Itália ou na China, pronto, honestamente. Claro, de onde vem. Mas de facto... A tal questão dos targets que falávamos há pouco. Tivemos produto do ano, em 2017, vamos continuar a apostar na vertente, até porque gostamos, é uma coisa que também nos dá paixão e que dá paixão. A moda, nós já trabalhamos, eu já trabalhei com o João Rolo, já trabalhei com alguns, Jantante Tenente, Ana Salazar, alguns estilistas, é uma coisa que efetivamente me apaixona, que eu gosto, é outra vertente que eu gosto, dentro das minhas mais as paixões, a moda eu também gosto, e pronto, é assim, efetivamente a minha intenção é continuar a desenvolver os produtos e continuar a desenvolver a parte empresarial. Então temos mais entrevistas pela frente, mais à frente, mais novidades. Devemos ter. Rui, a última pergunta deste programa, que se chama A Conversa Com, é uma pergunta que eu faço a todos os convidados e não é o que dizem os seus olhos. Eu sei que já estava a pensar nisso, até porque falámos muito sobre olhos hoje. Não, a pergunta é uma conversa como esta, de cerca de 1 hora, que pudesse ter com qualquer pessoa, real, histórica ou fictícia, com quem é que gostava de ter uma conversa de 1 hora? Com o Charlie Chaplin, está ali. Com esta frase. Exatamente. Porque há uma história por detrás de Charlie Chaplin. Sabe que o Charlie Chaplin assim, foi um indivíduo que interpretou os tempos modernos, ou as loucuras modernas, de uma forma gira. Tudo aquilo que se passou a parte de alguns dos filmes, e para quem gosta. E havia muita gente, olha, assim, o Charlie Chaplin foi uma das pessoas, eu também gostava também, de facto, de ter uma conversa com o Papa Francisco. É um indivíduo que tem a teoria da libertação, tem uma forma diferente de pensar a Igreja e a religião. Há muitas pessoas, felizmente, no nosso universo, e até no nosso universo próximo, que gostávamos de conversar. E se calhar também gostava, já agora vou-lhe dizer, isso como eu sou provocador, gostava de um dia poder conversar com o Dr. Isaltino Moraes como deve ser. Se calhar é isso que eu gostava também. Se calhar era antes de sair. Então pronto, se calhar deixamos ficar esta, não vamos entrar mais por aí. Não, essa foi, já estou a ficar assustado. Essa foi provocadora. Já estou a ficar assustado, vou-me despedir. Agradeço ao Rui por nos ter recebido, agradeço à Nacional Ótica por nos receber aqui tão bem. Voltaremos para a semana na tentativa de ter um convidado tão interessante como o Rui. Aconselho a seguir a Curiacos TV nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Procure também a Nacional Ótica e tente perceber o que é que eles fazem e onde é que eles estão. Voltamos para a semana, volte também connosco.